Olá, bem-vindo ao Futebol Corte Clube. Aqui você encontrará os melhores cortes de podcast sobre os dos mais derivados esportes. Então, se inscreva para não perder nenhum corte e curta para ajudar no crescimento do canal. Um grande abraço e bora pra resenha. Pedrinho, você gosta também de bater um futebol? Mas tem tempo que eu não jogo. Tem tempo que eu não jogo. Mas foi um dos esportes que eu abracei logo que eu parei de jogar. É bom pra caramba. Quando eu parei de jogar, eu fiquei viciado, jogando pra caramba futebol. Direto, assim. Não parava em casa. Aí depois eu entrei pro CrossFit, fui mudando, né? Sempre fazendo alguma coisa, né? Cabeça do atleta. Cara, que foi uma válvula de escape pra mim, assim. E academia hoje. Eu tive uma depressão profunda, né? Eu passei por todos os estágios de uma depressão, menos o último, né? Que faltou muito pouco, assim, para chegar no último. Então, assim, eu luto contra a minha mente todos os dias, cara, assim. Eu tenho que estar ocupado o tempo inteiro. Certo. A minha mente rema muito contra mim, muito. Então, assim, é uma luta diária. Graças a Deus, depois que eu parei de tomar os remédios, nunca mais eu botei um remédio na boca. E foi uma decisão bem complicada, porque foi um gatilho mesmo, assim, Diego. Eu já tinha os processos dessa história toda, das lesões e tal. O meu pai tinha amputado uma perna, meu pai foi a pessoa que mais me amou, assim, junto com a minha mãe, em todos os processos para eu me tornar jogador de futebol. E aí ele perdeu a perna, enfim. E eu já estava no Palmeiras na terceira lesão, passando por aquilo tudo, e em um momento, assim, deu um gatilho, e aí foi de 0 a 100 para um problema mental muito forte. Eu fui diagnosticado por depressão profunda. O psiquiatra falou que ele ia me dar uma superdosagem para não ter que me internar de imediato. E aí eu tomava 14 comprimidos. E no primeiro dia eu não quis tomar, mesmo chorando. Eu não queria tomar porque eu pensava na minha ignorância. Como é que o remédio vai fazer eu parar de pensar o que eu penso? Como é que o remédio vai fazer eu parar de chorar? E aí no primeiro dia eu não tomei, e aí eu olhava para o remédio, cara, vou ter que tomar. E aí ele me falou o seguinte: você vai tomar o remédio depois que você já tiver feito tudo. Jantou, escovou o dente, tudo. Você está deitado na cama, você toma um remédio. E eu lembro que eu estava exatamente a cama assim, e eu estava sentado assim, como é que eu estou para você, aqui a cabeceira, e eram 14 comprimidos. Eu tinha muita dificuldade de tomar comprimido, muita. Então eu tomava um, aí ficava. E eu lembro que eu tomei só 4 comprimidos, 4 ou 5. Porque quando chegou no quarto ou no 5, eu caí para trás, assim. E aí quando eu acordei, é que eu vi que faltava o restante de tão forte que eram os remédios. E aí eu estava num processo de recuperação de lesão. Aí eu comecei a tomar todos os remédios e fazendo a recuperação. Tomando os remédios, fazendo a recuperação. E aí eu voltei a jogar. Esticando já a história, porque ela é comprida, eu voltei a jogar e já estava num processo já quase desmamando, né? Estava com 8 ou 9 comprimidos. Estava num processo de desmamar. E aí, antes de eu ir para o primeiro jogo, o Palmeiras chamou um laboratório para ver se o medicamento ele era considerado doping ou não. Aí a gente fez os exames, tá liberado, não é doping. Eu fui para o jogo contra o Santos na Vila, fui sorteado. No primeiro jogo que eu voltei, fui sorteado para o doping. Fui lá, urinei e tal. Assim. Aí saía sempre 2 jogos depois, né? Eu estava na concentração em um desses jogos, o diretor me chamou e falou assim: tu caiu no doping? Eu falei: como? Eu nem lembrava que poderia ser do remédio, porque eu já tinha feito o exame. Eu falei: cara, eu não uso droga, eu não bebo, não faço nada. Todos os medicamentos que eu uso, não, com medicamento antidepressivo. Eu falei: mas a gente não fez, mas caiu no doping, não sei o quê. Me tirou da concentração. Ninguém sabia da depressão, Diego. Ninguém da imprensa sabia. Só quem sabia era o Luxemburgo, que eu nem sei se ele estava mais nessa época, se ele já tinha saído, e os médicos do Palmeiras. Nem os atletas sabiam. E aí eu saí dali direto para uma coletiva no centro de treinamento do Palmeiras. Eu nunca vi tanta gente da imprensa. Porque era caso de doping e eles já marcaram uma coletiva saindo do hotel um dia antes do jogo, para falar sobre um assunto que eu não sabia falar. E a gente está falando de 2003, num ambiente completamente
machista, como é que eu vou falar um homem que tem depressão, que se eu era preconceituoso, quando passava uma matéria, não sei quem tá com depressão. Ah, depressão. E aí eu falando para um monte de gente sem saber o que eu tava falando, assim. E aí foi um erro, né, porque a substância, ela constava no livro da CBF, mas ela não era mais considerada doping. Então foi só um erro. No tanto que eu nem peguei a punição de 21 dias, né? Só não joguei aquele jogo porque eu já tinha saído, depois eu voltei normal e joguei. Mas ali acho que foi o primeiro atleta, assim, que foi divulgado um caso desse. E aí, entrando no mérito dos remédios, eu treinava e me sentia muito cansado, e estava naquele querendo de treinar mais, e o preparador, tu tá treinando muito. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, cara, são os remédios. Os remédios, eles acabam contigo fisicamente. E aí eu me ajoelhei, cara, falei com Deus, assim, Deus, eu não vou botar mais um comprimido na boca. Porque ou eu jogo bola, ou eu cuido da depressão. As duas coisas não dá mais para fazer. E foi um erro, né? Assim, um erro que deu certo, né? Tinha algum profissional que te acompanhava? Acompanhava, psiquiatra e tal. E aí eu parei de tomar. Eu tirava os comprimidos, fingia que tomava, para minha família não perceber. Então fazia contagem, todo mundo contava certinho, né? Tomou. E aí eu fui escondendo de todo mundo e não tomei mais os remédios. Os atletas ali na época, alguns ficaram... Bom, todos, né? Ficaram sabendo depois dessa questão. Ficaram sabendo, mas é aquela coisa de vestiário, né, Diego? Nem tem nem noção do que era. Sabe também o que era. E pra mim foi bom, porque a ignorância, assim... Eles acabaram me puxando pra cima, né? Porque se eles soubessem do que é realmente a doença, eles de repente iam ter uma comoção e ia me jogar mais pra baixo, ia ter mais carinho, mais cuidado, e de repente... eu não precisava mais daquilo, entendeu? Hoje, se você for parar para pensar em relação a isso, é meio que assim, um absurdo se não tiver um acompanhamento psicológico para um atleta de alto rendimento. Se você for parar para pensar, primeiro pela exigência da alta performance, que ela já começa, você estava falando lá no começo da tua conversa, comigo foi assim, 11 anos, dedicação, resultado, cobrança, já começa ali competitividade, e depois isso vai aumentando, hoje potencializado pelas redes sociais. Então, assim, cara, se não tiver... E a carreira, por mais que ela seja considerada curta, é intensa pra caramba. Então, os momentos difíceis de crítica, dificuldade, deslealdade, ataques, vão ser, assim, com certeza parte dessa caminhada. Se não tiver um acompanhamento, é quase que, assim, tá arriscando demais dar errado. Né? Assim, porque... as pessoas se prendem muito no salário, entendeu, Diego? Ainda mais agora, assim, que é tudo muito, muito, muito divulgado. Então, assim, as pessoas acham, porque você é bem sucedido, que o teu coração virou uma pedra, cara. Que você não tem sentimento. Suportar tudo e acabou. Que você não tem relação com teus filhos, com a tua mulher, com teus pais, com a rede social, com a crítica. Que você é um homem de pedra, acabou. Pô, você aguenta tudo. E eles falam que, o cara é preparado para isso. Não, eu nunca fui preparado emocionalmente para ser xingado de tetraplégico, pô. Sim. Eu nunca fui preparado para ser chamado de bichado, pô. Eu nunca fui preparado emocionalmente para estar um dia na seleção com os caras mais famosos do mundo e no outro dia estar com diagnóstico, eu vou ficar 8 meses parado. Que preparo foi esse emocional? Jogador aguenta pressão. Aguenta pressão de quê? Quem me ensinou a aguentar pressão? Que pressão é essa que me ensinaram? A gente está habituado a jogar com muitas pessoas assistindo. Sim. A gente está acostumado com uma pressão do jogo. Teve uma força mental acima da média. Acima da média, mas eu não tô. Mas não é. Eu não tô acostumado a ser xingado de podre, pô. Sim. Tem gente que vai ser xingado de podre e vai entrar por um ouvido e sair por outro. Mas nem todo mundo é igual, cara. Claro. Tem pessoas que são mais sensíveis que as outras. É mimimi? Não, cara. É ser humano. É ser humano. E assim, eu nunca fui tratado, e nem eu e muitos da minha época, a gente nunca teve um trabalho, tinha trabalho de psicóloga, mas muito básico. E eu acho que não tem nem como é que você aguenta. Eu descobri isso também no decorrer da minha carreira. Existia um preconceito, ainda tem uma resistência hoje, mas a consciência já é muito maior. Porque eu vi a exigência que é a psicológica, como que eu tive que ser forte mentalmente para chegar e depois para me manter, as dificuldades que eu tive durante a minha caminhada. Na época eu estava com 31 anos no Fenerbahçe, na Turquia também, eu emocionalmente estava desgastado, estava muito difícil, que eu tive as reflexões e que eu comecei a entender a importância que é de você
sim, falar, ter um profissional que você possa se fortalecer, porque senão, cara, fica pelo caminho. E aí tem essa questão de você estar sempre demonstrando, ainda mais sendo referência, você também sempre foi referência, tá na linha de frente ali, demonstrando força, seguindo, mas ao mesmo tempo, por dentro tá cansado, por dentro tá machucado. E não ter com quem abrir, nem poder, né? Então, Diego, eu acho que não tem uma receita, assim. Porque cada um reage de uma forma. Às vezes a gente cria receitas de mente forte, mas a tua força, você tem que saber da onde ela vem e o que ela é. Primeiro, assim, eu sou muito grato a Deus, a Jesus Cristo, por eu estar vivo. Isso é um ponto. Saindo do mundo espiritual, como um cara com depressão, querendo morrer, ele ia para o treino. A minha mente, ela me sabotava todos os dias. Só que eu carrego uma coisa dentro de mim que sempre foi assim desde pequeno. A disciplina. Eu estava chorando, eu estava debaixo do cobertor, eu não comia, eu queria morrer, mas eu tinha que estar 7 horas no treino. Eu estava 7 horas no treino. Porque eu tinha responsabilidade com o clube que me pagava. Então, assim, com todas essas lutas mentais, eu entrava no carro e estava lá. Chegava no carro lá, enxugava minha lágrima, tentava com a cara, obviamente, que todo mundo via, porque eu passava a noite acordado, chorando, querendo morrer, mas eu estava lá. Então, assim, eu não vou vender uma coisa que eu não fiz. Tipo, cara, eu fui forte, eu estava diagnosticado com depressão, quase me suicidei, fui no limite, mas eu fui forte. Não. Eu tinha uma coisa dentro de mim que não deixava eu desistir, que eu associo a Deus, a Jesus Cristo, mas eu quero botar para o mundo mais real aqui. Claro. Que era a disciplina, que era a responsabilidade, que fazia eu levantar, entrar no meu carro e estar lá. Por isso que eu não acredito em motivação. Eu não acredito em motivação. Eu acho que isso é um temperozinho. Pô, beleza, a gente já treinou. Muitas vezes ela não vai estar ali. Ela não vai estar ali. Na maioria delas. Na maioria delas. Com certeza.